A pergunta que não quer calar. Tudo que você construiu com seu parceiro morre quando vocês terminam? Sinto te dizer, mas não. As viagens que vocês fizeram, todas as memórias continuam com os dois, mesmo que a relação romântica tenha chegado ao fim. O que acontece é que você reorganiza tudo dentro do peito. Mudam as prioridades, mas não muda o passado. Sabe quando você quer esquecer alguém e você tem a ideia de fazer uma fogueira e queimar tudo do outro pra ver se as memórias vão embora? É crime. Então, não dá certo. Você pode até queimar as coisas, mas as lembranças não dá pra apagar. Durante o luto de uma separação, é importante entender que não dá pra esquecer o passado, mas você também não pode ficar preso nele e só pensar em tudo que vocês viveram o tempo todo. A história, ela não morre. O que morre são as projeções de futuro que você fez com essa pessoa. E aí fica também uma outra pergunta. Você quer honrar tudo isso que você construiu ou você quer jogar por água abaixo? Tá, mas e quando o que te conecta com o outro é um filho? Como lidar com o luto da separação? Como lidar com as demandas do filho? Como lidar com as demandas do seu ex-parceiro com o elo que une vocês, que é o filho? Como lidar com as suas demandas individuais? Muitas perguntas, eu sei. Mas isso tudo a gente pode responder numa sessão de terapia. Você já deve ter ouvido falar de terapia de casal, mas eu quero saber se você deitaria no divã com o seu ex. Eu sou o Alexandre Simone, esse ao meu lado é o meu ex. Eu sou o Lucas Galdino e esse ao meu lado é o meu ex. A gente não tem um filho, no caso. É. A não ser que a gente considere os nossos projetos como filho. Eu gosto de falar isso. Eu gosto, bom. porque eu não quero ter filho, então já entra num lugar que minha mãe aceita. Mas enfim, hoje a gente chama aqui para o nosso papo sobre família um casal, um ex-casal. Que tem filhos. Eu ia falar um casal, Filho. mas um ex-casal que tem filho, que pode inclusive falar coisas que a gente não vai falar, porque a gente não tem domínio. Estamos aqui com Dani Costa e Felipe Bezoucher. Queria agradecer por estar aqui, meu primeiro podcast! E para falar de um tema que eu adoro, que é a nossa relação e a nossa amizade. A gente começou a namorar quando eu tinha 19. Eu sou 4 anos mais velha que o Felipe. Ele tinha 15. Eu fui a primeira namorada. Ele foi meu segundo namorado. Terceiro, E talvez. buscava de carro na escola, né? Buscava de carro na escola. E, enfim, foi uma relação que começou de um jeito super legal. Porque a gente super deu match de cara. E se estendeu por 19 anos, assim, com muito, muito carinho. Acho muita parceria, que é o que a gente tem até hoje, assim, né? Não, uma história de 19 anos dificilmente não tem uma narrativa e todo um conjunto de coisas projetadas, né, e vividas que a gente guarda com carinho. E eu acho que o término não significa apagar essa história tão legal. Total. Mas assim, depois de tanto tempo juntos, como que vocês começaram a identificar que não ia ter mais um futuro juntos? Foi um super processo. A gente teve algumas crises, obviamente, ao longo de 19 anos, né? A gente casou quando a gente fez 10 anos de namoro. E o Caio veio logo depois disso, acho que uns 2, 3 anos depois. Enfim, gente, acontecem várias coisas nesse período, aconteceram várias coisas nesse momento da vida que fez a gente repensar. A gente era super jovem, então assim, calculem, né? Eu não tinha quase tido relação com ninguém na minha vida, Felipe. Menos ainda, no Menos caso. ainda. Deixa pra ele falar. E a gente começou a sentir uma necessidade de repensar, assim, até outros modelos de relacionamento antes de pensar o término, né, entendeu? Começar a questionar uma série de coisas que a gente precisava viver. Cara, isso é muito engraçado, porque é muito maduro para pessoas que não tiveram outras experiências de relacionamento, né? Porque a gente vê quem casa lá no começo, ou quem se junta com uma pessoa lá na adolescência e tal, no período ali de jovem adulto, normalmente não cria fica tão acostumado com aquele relacionamento porque não cria uma experiência. Porque eu acho que é justo também todo mundo ter experiências amorosas durante a vida. É normal nessa fase também, né? Como foi pra vocês, assim, eu acho que talvez até pra você, Fê, como que foi lidar com essa maturidade? Ou não teve uma maturidade, ela teve que ser construída? Como que foi quando vocês decidiram terminar? Eu acho que, falando em terapia, né, a Dani puxou muito essa frente no casal. Eu sempre fui muito mais fechado, eu acho que é mais natural com os homens. Mas eu acho que ao longo do tempo da relação a gente foi aprendendo cada vez mais eu particularmente, a conversar, a entender e a poder manifestar também nas conversas aquilo que eu sentia. E eu acho que antes do término a gente viveu meses ou até anos de reflexão juntas sobre
como é que a nossa relação tá, para onde vai, que dúvidas a gente tem, que questionamentos a gente tem, que coisas a gente gostaria de experimentar e não experimenta porque uma relação também é escolhas que a gente abre mão, né? E eu acho que essas reflexões todas foram ganhando corpo ao longo do tempo, vivendo novas experiências juntos, separados, em algum momento de pandemia, né? Estourou a pandemia e a gente estava dentro de casa, enfurnados e numa necessidade de debater cada vez mais e discutir a relação sem chance de escapar, né? Eu acho que na rotina é muito comum os casais se escaparem, né, das discussões mais profundas porque acabam encontrando fugas. E eu acho que a pandemia, de alguma maneira, aprofundou as reflexões que a gente estava vivendo e acabou culminando numa decisão conjunta dos dois de que acho que tinha tantas, talvez, vontades, desejos ou intenções que não necessariamente mais faziam um plano de um casal, e sim faziam planos individuais, que a gente refletiu se fazia sentido continuar nessa configuração, né? E eu acho que a partir daí também começamos muitas reflexões sobre o que fazer com isso. Eu particularmente vivia, como o Felipe falou, um processo de terapia desde os 20, né? Então, eu tava me tornando uma outra mulher, assim, e eu queria outras coisas. E que não é que era errado ou certo o que a gente fazia, sabe? Era muito mais complexo do que isso. Então, essa mulher foi aparecendo. E eu tive um parceiro, como eu tenho até hoje, aberto a escutar as minhas demandas também. Então, acho que o Felipe... Porque eu acho que muitas vezes, quando eu converso com a mulherada, assim, o que a gente escuta, ele não tá nem aberto a ouvir sobre isso. E o Felipe tava aberto, a gente foi questionando. Porque a gente sempre foi muito de planos, né? A gente saiu do país para morar junto, a gente mudou de cidade mais de uma vez. Então, assim, a gente tinha sempre um plano. E eu acho que na falta de um plano, eu, pelo menos, me dou uma desestabilizada. Porque aí, pra onde eu tô indo? O que eu tô construindo com essa pessoa? E foi nesse momento que a gente refletiu sobre isso, assim. Particularmente foi um ano para mim de reset na vida. Eu fiz outras mudanças aí de outros relacionamentos, né, de sociedade, enfim, amizades que ficaram para trás. Então foi um período importante mesmo para mim, para eu me entender, assim, e o Felipe também, né? E foi duro, gente, porque assim, a gente, pelo fato de ser muito amigo, o Felipe chegou um momento e falou assim, não tem pressa das coisas acontecerem. A gente não tava num caos dentro de casa que a gente não podia mais ficar junto. Ao contrário, a gente tava bem e muito triste. Porque terminar não é uma coisa fácil. Então a gente chorava abraçados juntos e dizia assim, será que é isso que a gente tem que fazer, sabe? E é isso, foi muito, muito triste. Até o momento de comunicar os nossos pais, e até o momento de comunicar o Caio, enfim. Foi um período duro, assim. Isso que eu ia perguntar, Isso é inclusive, importante, né? porque às vezes quando a gente acha que os dois estão de acordo que vai terminar, parece que é uma decisão um pouco mais fácil, mas tem um luto também, por mais que os dois entendem que não é mais o momento, tem o luto de mudar todos os planos da vida, né? Isso, vocês estavam juntos há 19 anos, os planos eram sempre em conjunto, agora vocês iam fazer planos mais individuais. Deu medo também de começar a sonhar um sem o outro? Praticamente minha vida adulta inteira, ou minha adolescência inteira, eu me formei como adulto, morando, fazendo plano, convivendo. Eu não sabia como era viver de outro jeito, né? Então, dava muito frio na barriga, de verdade. E no meio, obviamente, um cuidado gigantesco com o Caio, né? Tem todo aquele estigma de como é que ficam os filhos de pais separados. Acho que a gente vai explorar isso um pouco mais, mas isso também somava um temperinho ali para dar esse frio na barriga, esse medo, né? Eu vim de uma geração que dizia que os filhos de pais separados eram os drogados, os problemáticos, etc. Mas tem uma coisa que eu já disse isso pro Caio, né? Que é... Eu sei que isso foi duro, eu sei que talvez isso te decepcionou, mas a gente tá te dando uma mensagem super positiva também, que é ir atrás do que tu acredita, da tua felicidade, porque era isso que eu e o Felipe a gente tava indo fazer separadamente. Buscar um outro caminho de felicidade, que não é só através do amor romântico. E transformar a nossa relação. Acho que foi uma das coisas mais, assim, importantes que a gente se deu conta. E eu digo isso pro Caio porque eu falo pra ele, eventualmente tu também vai nos decepcionar. Mas é isso, atrás da tua felicidade. Tranquilo. E vocês tiveram algum tipo de referência? Porque vocês estão... A Dani acabou de falar, né? Que você quer ser uma referência pro seu filho de um relacionamento saudável e tudo mais. Vocês tiveram essa referência? Porque a gente vive num mundo... É aquela coisa, né? A gente tá fazendo esse podcast justamente pra desmistificar aquela coisa do ex-bom e ex-morto. A gente não quer esse tipo de... A gente quer alguns ex longe, sim. Tá tudo bem. Mas, né? Não chegar nesse lugar do ódio, do rancor, da raiva, não sei o quê. Vocês tiveram alguém ou algum ex-casal, algum amigo que foi uma referência ou vocês tiveram que ir do zero? Não, a gente tinha um casal de amigos que foi o nosso padrinho de casamento, que tinham se separado já antes da gente, mas... tava distante, eles moram em Porto Alegre, né? A gente é do Sul, enfim, tava aqui já em São Paulo. Eu não participei efetivamente do processo deles. Então, eu acredito muito que a gente foi bastante sozinho, assim, até pelas coisas que a gente enfrentou, que
detalhando assim um pouco do processo, a gente tinha uma advogada só, porque era um processo, como a gente fala isso? Que não é litigioso, né? Então a gente amigável, enfim, a gente tinha uma advogada parceira, assim, que ouvia os dois, que dizia, enquanto os dois não estiverem felizes aqui, a gente não vai assinar o contrato e tal. Ela foi super cuidadosa com a gente. E o nosso problema foi justamente com o Ministério Público, assim, o Ministério Público entendia que o Caio tinha que ficar muito mais tempo comigo. E eu entendo, assim, uma certa lógica da segurança da criança, mas ele estava tão acostumado com a presença dos dois. O Felipe é um pai presente, sempre foi participativo em todas as coisas. E tirar ele da vida não era justo com o Caio, não era justo comigo, de talvez também ficar. A gente está questionando, né, essa questão do cuidado da mulher, e não era justo com o Felipe. Né? Então, assim, a gente teve que passar por todo um processo que na época até a advogada explicou que era violento com a gente, porque a promotora ficou questionando, não, tem que ser, tem que ser, tem que ser. E a gente dizia, cara, a gente mora perto, a gente é amigo. Tudo tá demonstrado, porque assim, nosso contrato tinha muito poucas as regras, né, de como ia funcionar a dinâmica com o Caio, porque a gente tinha uma boa comunicação. E assim, chegou ao ponto da gente ter que pedir para as nossas terapeutas, na época, fazerem um laudo do que o que a gente falava em terapia era sobre o Caio. Acho que no fim o sistema da sociedade está todo montado para pensar em separações que não funcionam bem, né? E obviamente, naturalmente, protegendo a criança nesse aspecto, né? Mas até nesse lugar a gente precisou tá junto. Quebrar as pedras e estar junto, e acho que funcionou, né? Funcionou super bem. Vocês tiveram que estar junto durante todo o caminho, assim, a gente tem algumas conversas aqui que a gente também fala sobre a importância de ter um momento de cada um pro seu canto até que o casal consiga ser amigo. Eu acho que é diferente quando vocês têm um filho no cenário de vocês. Não deu para ter esse espaço, né? Vocês rapidamente conseguiram se organizar. E até porque a gente tava na pandemia, então a gente tava longe das nossas famílias, a gente tava realmente, era um núcleo dos três, assim, né? E isso fez com que a gente participasse do processo da vida. Tipo, eu preferi sair de casa, queria morar num espacinho menor. O Felipe participou do processo de mudança da minha casa, eu participei depois, mais pra frente, do processo de mudança da casa dele. A adaptação toda foi focada na rotina do Caio também, né? Então, sim, a gente não teve não se adaptar, entendeu? E era muito por ele também. E assim. como é que vocês contaram pra ele? Foi um processo, acho que foi um processo bem trabalhado, assim, né? Tanto na terapia dos dois, quanto dentro de casa. A gente começou buscando referências de novos formatos de família. Eu acho que isso era muito importante. Antes de contar a notícia, era começar a criar repertório na cabeça dele. Além dos colegas, que ele já tinha um ou outro caso, né, de colegas que os pais eram separados, mas criar repertório sobre outros formatos, né? Tanto de diversidade, porque famílias podem se formar em lares separados, com pais e mães juntos, com 2 pais, com 2 mães, com as mais variadas misturas possíveis. Então, a configuração de família e de lar, ele precisava entender que não necessariamente era só pai e mãe, como um casal, né, heteronormativo dentro de uma mesma casa. Uma família nuclear, né? É isso. Então, o primeiro era criar muito repertório com carinho, livro, ilustração, histórias e referências. Eu acho que esse foi o primeiro passo. Livros assim. Gente, hoje tem livro pra tudo. Amo, obrigada aos autores que produzem livros sobre esses assuntos, sobre como fazer desfraude, enfim. E aí tinha esses poéticos falando de separação, tinha esses com os modelos de família. Mas pra mim, eu me lembro assim, a gente tava conversando antes de vir pra cá, né? E eu tava assim, tu lembra exato o momento? Ele, não lembro muito. E foi assim, a gente precisa conversar. E eu comecei a falar do tipo, a gente tá aqui pra te contar que o papai e a mamãe. E aí não saía. E o Felipe, tu quer que eu continue? Eu comecei a chorar, porque assim, é muito triste, entendeu? É muito triste. E o Felipe contou e tal. E a pergunta dele foi a Lola, que era a nossa cachorrinha. E a gente ficou assim. Acho que ele tá, né, usando uma forma de perguntar também sobre ele, né? E a gente contou, como que tu acha que poderia ficar, né? Tu quer que a Lola vá contigo pra onde tu estiver, na casa que tu estiver? Sim. E aí a gente explicou que a gente amava a Lola, os dois, da mesma forma, assim como a gente amava ele da mesma forma. E que é isso, que ia ser um momento. Aí a gente levou isso pra escola, pra também ter uma condução do trabalho com ele, né? Com a família toda, enfim. Mas a gente tava sempre muito pertinho, assim. O Caio tava com quantos anos? 6. 6 anos. Eu acho que também foi um
um processo nessa idade, né? A criança ela não necessariamente manifesta ou verbaliza exatamente o que ela está sentindo. Então a gente percebeu durante algumas semanas depois ele mais fechadinho, mais quieto, mais tristonho, ou pedindo um pouco mais de colo. Em nenhum momento ele nos questionou de se faz sentido ou não faz, mas você se gosta ou não gostam. Não questionou, ele se fechou um pouquinho mais e a gente começou a dar um processo muito de conversa com ele, de montar como ia ser a vida futura, né? Você vai para, tua mãe vai para uma nova casa. Como é que vai ser o teu quarto lá? Como é que vai ser teu quarto aqui? O que tu vai levar para lá? O que vai trazer, vai deixar aqui nessa casa? Acho que também nesse processo a Dani escolheu para uma casa nova. Eu, para não fazer muita mudança e também os dois estarem em duas casas novas, eu escolhi ficar no apartamento que a gente morava juntos por mais uns 7, 8 meses, porque era uma forma também dele manter alguma base firme ali, né, no meio de tanta essa mudança. Então acho que foi um pouco do processo com ele, que eu acho até é curioso, porque até hoje a gente se reflete e se questiona sobre a condução e o impacto da separação. Hoje, por exemplo, é um parênteses rápido, mas a gente está vivendo um processo de transição de escola com ele, né? E a gente está vivendo ele trazendo alguns lutos, algumas questões das mudanças da relação, e a gente fica se questionando nas nossas terapias, na terapia dele, o quanto talvez ele esteja tardiamente trazendo algo do aspecto da separação dos dois, mas acho que é muito ainda sempre aquela sensação de culpa que fica um pouco, sabe? Dos pais que queriam ter deixado um espaço perfeito, mas que no fim do dia a vida é assim, né? E ele encarou super bem. Total, eu acho muito legal isso de vocês trazerem, porque é a preocupação de entender realmente o sentimento dele para com a separação de vocês. Porque normalmente eu acho que, enfim, a gente acaba ficando muito centrado no nosso sentimento, né? Pô, tô separando, tô triste, eu tô com mágoa daquela pessoa que foi meu parceiro ou minha parceira, e acaba esquecendo, quando tem filhos no caso, que tem essas outras pessoas que estão envolvidas também no relacionamento. Não tem como desfazer o elo. É o que a gente falou lá no começo, né? Tem coisa que dá pra você guardar numa gavetinha e esquecer, né? Ou pelo menos não ficar remoendo aquilo. Mas um filho não, né? Ai, sim, gente, mas infelizmente essa também não é a realidade de uma galera, né? Tipo assim, eu faço parte de grupos de mães que, putz, não conversam, não tem possibilidade de ter qualquer tipo de troca, assim, sabe? Eu costumo dizer que tem uma mistura de... A gente teve a sorte, né, de ter se conhecido e ter criado uma relação saudável nesse sentido. Tem um pouco de competência ou responsabilidade de cada um, mas tanto a relação quanto o término saudável depende dos dois lados. Então, muitas vezes o término, por mais que uma pessoa queira, se os dois não conseguirem conduzir de forma tranquila, dificilmente se constrói de um lado só, né? Então, a gente teve a sorte de conseguir um com o outro... Acho que ser muito amoroso sempre, né? E respeitar e honrar a história da relação que a gente construiu, por mais que caminhos novos estavam se traçando. Eu acho que a raiz do amor e do carinho que existiu sempre foi o que mais fortaleceu, por mais que qualquer separação tenha nesses momentos difíceis, esses momentos delicados, que vão desde a separação de bens ao detalhe da agenda, como eu organizo uma rotina, tudo, né? Não é fácil, não é uma história simples, né? Quando você olha para trás a gente romantiza um pouco, mas no momento é muito doído de viver, né? Então, acho que a gente teve a sorte de conseguir fazer com que lá no fundo a base da relação se mantivesse saudável mesmo. Eu tinha uma pira, assim, no início eu tinha muito medo de acontecerem coisas e eu não dar conta. Sei lá, o Caio se engasgar e eu não saber fazer, né? Eu tinha medo de cair e ele não saber o que fazer também. Tipo, como é que a gente vive sem ter essa pessoa que tá ali o tempo inteiro com você, sabe? E eu me lembro que a terapeuta falava, tá, então faz um curso de primeiros socorros. E dava coisas práticas, assim, pra fazer, né? Mas eu já liguei no meio da noite, com certeza, pro Felipe uma vez. Eu, tipo, tô nervosa, aconteceu isso. Às vezes até já passou a situação, porque na hora tu não vai ligar pra perguntar o que fazer, tu simplesmente faz qualquer coisa que te dá na cabeça, né? E isso tem a ver com essa parceria. E é muito diferente, né? Porque eu estive agora com uns primos meus, são bem novinhos. Eu sou padrinho de uma das meninas. E aí, no primeiro dia, fui visitar uma prima em Curitiba. E ela não tava, e tava só eu e as crianças. E eu nunca tinha passado um tempo só eu e as crianças. E aí, eu percebi que sem outros adultos em volta, a conversa foi para outros lugares. E ali a gente se conectou num outro ponto. E talvez a separação também faça com que vocês tenham mais momentos individuais com ele. Que vocês percebam personalidade. Não que a pessoa tenha várias personalidades, mas até, de certa forma tem, né? Porque você
é alguém diferente com cada núcleo que você tá, né? Então, vocês perceberam isso? Você assim, acha que também teve pontos que vocês se estreitaram a relação com sei lá, ele depois da separação? o Felipe trouxe alguma coisa, de repente, pra Dani. Falou, nossa, ele falou isso pra mim. Você ficando, A gente sempre tá trocando, né? Ai, Magrelo fez isso, Magrelo faz... a gente diverge, a gente fala Magrelo gordinho também, porque, enfim, mas é o apelido carinhoso. Sim, tem super isso, e eu adoro essa possibilidade, porque eu acho que é isso, é uma existência mais ampla do que só... Porque, assim, se fosse nós dois juntos, seria um tipo de condução, entendeu? Muito, talvez, alinhada, apesar de terem personalidades diferentes. Mas na casa do Felipe, ele vive uma imersão com o Felipe. Na minha casa, ele vive uma imersão comigo. E são pessoas diferentes. Então, assim, eu gosto disso. Eu acho que isso amplia a possibilidade dele. Apesar de, sei lá, pode ter gente que acha que isso confunde. Eu não acho. Acho que ele cria repertório, né? E atualmente vocês estão há 4 anos separados, mais ou menos. É isso, né? E entraram pessoas novas nessa equação toda aí, né? Eu sei que a Dani namora, o Felipe namora também. Namora. Então, como que foi somar essas pessoas, né? Porque beleza, tem a relação de vocês, ok, isso, vocês são adultos, vocês sabem com quem vocês se relacionam, mas tem na equação aí o filho e a relação de vocês. Como foi isso tudo? A gente teve relações anteriores a essas que estão Também. agora, importante. E pra mim, eu não lembro agora quem que apresentou primeiro, mas eu me lembro, assim, foi eu? De alinhar com o Felipe, que isso ia acontecer, como que eu vou fazer essa apresentação, enfim. E depois como eu faço também pra tirar essa pessoa da vida, né? A gente sempre tem essa preocupação. Isso foi um outro ponto também discutido antes de tudo isso existir. A gente tinha medo também, acho que era um medo presente, que pessoas novas entrassem na nossa vida e isso mudasse a nossa relação. Sim. Não só com o Caio, acho que não, mas a nossa relação. E a gente se comprometeu muito. Eu, pelo menos desde o início, qualquer uma das duas pessoas, a anterior e a que eu tô hoje, sabem da presença real, oficial do Felipe na minha vida. E eu acho que no início isso é meio tenso ali, porque a pessoa fica, mas então por que se é tão maravilhosa essa pessoa, por que não tá com essa pessoa, né? E não é sobre isso, né? Então, eu não acho que foi difícil, porque pra mim é meio natural. É isso ou não é isso, entendeu? Eu não vou deixar de me relacionar. É o que a gente fez, acho, né? Não, eu sempre já falava no primeiro encontro, tipo assim, então, ó. Aí falava não, né? Fala que eu continuo solteiro. Não, nem o Lucas, quando você trabalhar comigo, você tá. Se não funcionar, se for um problema pra você, beijo, porque essa relação é negociável, né? Quando eu comecei a namorar, né, recentemente. E aí, eu acho que eu lembro das primeiras conversas que eu tive com o Samir foi... Cara, primeiro que assim, já me reconheceu por conta do trabalho, né? De certa forma, já sabe que eu tinha uma relação ali com meu ex e tal. Mas eu falei, o Ale é uma prioridade na minha vida. Sabe, ele é minha família. Não é simplesmente, meu ex, não tem intenção nenhuma aqui. É que a gente é uma família, a gente trabalha junto, a gente vive junto e você tem que... É possível pra você entender? Que bonito. Não, mas eu sempre deixei isso muito claro. Mas é isso, assim, é uma prioridade na minha vida. Assim como meus amigos também são. Outros amigos, né? E, cara, se a pessoa não entendesse isso, e teve pessoas que não entenderam, eu falei... Um beijo, vai viver sua vida, eu tô muito bem aqui, tranquilo. E o Samir abraçou muito isso, foi muito bacana. Mas pra gente também, eu acho que foi muito isso, assim, cara... A prioridade... Existem prioridades, assim... eu acho que no caso de vocês é isso também, Sim. né? Eu vejo também que... conceitualmente é muito fácil você falar e a pessoa dizer beleza, na vida real, nem tanto, né? Porque na hora que, de fato, a relação se dá no dia a dia, tem muito contato, muita proximidade. É curioso porque até no início, hoje eu tô numa fase mais calma, a Dani é mais do rolê, né? Eu, quando tava solteiro, eu tava sempre a gente se encontra nas festas, a gente combina festas juntos, tem muito de fase, mas assim, depende da pessoa, ela não entende, né? O nível de intimidade, de parceria que a gente tem, porque é isso, a gente vai pro rolê. No início, quando a gente não namorava, a gente falava um pro outro né? E aí, conheceu alguém? Como foi esse date? Como que foi essa história? Então, a gente contava até, não detalhes sórdidos, mas até algum nível de detalhe a gente trocava essa história, porque a gente continua muito amigos, né? Então, além da relação Sene do Caio, que é fundamental, mesmo se o Caio não existisse, a gente é muito amigos e valoriza manter essa relação, né? Então, a pessoa, para entrar de forma verdadeira, se ela não entender, além do discurso, se ela não entender na prática, né, e nas ações que isso funciona, acho que, de alguma maneira, a relação vai se romper, né? Sim. Porque um elo de 19 anos de parceria, e eu acho que é uma questão até de princípio, sabe? É muito difícil para mim compreender estar com uma pessoa que não entende uma relação de amizade com uma pessoa com quem eu convivi 19 anos e que é mãe do meu filho. Então,
se a pessoa não entende isso, tem algo errado nos valores que ela tem, o que ela apresenta, que talvez não vai dar um match comigo de longo prazo. Sabe? Ou são mais conservadores. Tipo assim, a gente, no aniversário de 10 anos do Caio ano passado, a gente viajou todo mundo junto. Então, o meu namorado, o filho do meu namorado, o Caio, o Felipe, o irmão dele e a namorada. E aí, uma pessoa da família veio me questionar. Tipo assim, eu acho isso muito estranho. Aí eu falo, gente, estranho seria se a gente não convivesse. Vocês querem o quê? Que a gente brigue? Me explica. Não, é que é muito estranho isso. Não... Falei, não, estranho é não ser dessa maneira, havendo a possibilidade de ser dessa maneira. Eles acharam muito bizarro a gente estar um final de semana inteiro todo mundo junto. Como é que vocês convivem? Eu faço questão. O Felipe, quando apresentou as namoradas, tipo assim, vem jantar aqui em casa. Já fizemos churrasco só nós três, entendeu? Com o Caio junto. Ou ele já veio almoçar na minha casa. Então, assim, não tem essa possibilidade. A gente é amigo. Eu digo que hoje ele e o Diogo trocam WhatsApp, às vezes, no carnaval, quando o Felipe tava solteiro, combinava o rolê. Cadê o Felipe? Eu falava, não sei, deixa o Felipe, tipo assim, né? E o Diogo atrás do Felipe. Eu falava, tá ok, né? E eu me relaciono também com a namorada, com a ex-namorada, ainda também mantenho algum contato. Então, pra mim, se torna uma pessoa querida, porque eu acredito que ele é uma pessoa que sabe selecionar bem as pessoas com quem ele se relaciona. Beijo no ombro. Militando de casa própria. Exato. Então, eu confio nas pessoas que ele selecionou pra estar ao lado dele, né? Então, pra mim, também passam a ser pessoas queridas, exceto se ele tiver numa fase ruim, que não foi o caso. Não, total. E o Fê falou dessa coisa dos 19 anos, a gente fala muito isso. A gente viveu um pouco menos, foram 4 juntos. Mas... Só um pouquinho menos. Mas o que a gente sempre bate na tecla é, gente, não dá pra eu apagar os 4 anos que eu vivi com o Alexandre. Foram momentos importantes, assim... É óbvio que da relação em si, os dois amadureceram muito, os dois cresceram juntos, porque a gente se conheceu também, de certa forma, novos, né? A gente tava ali no começo dos 20 anos, a gente se separa, a gente já tava no final dos 20 anos, então é uma mudança, apesar do curto período ali, é uma mudança muito drástica para um jovem adulto, pro adulto mesmo, né? Completo ali, segundo a minha terapeuta. Eu ainda sou jovem adulto, pra mim. Né? Você é adolescente Eu ainda ainda, também. Mas é isso, não tem como apagar os 4 anos que a gente viveu. E, além da relação, teve também toda a evolução profissional da gente, em tudo isso. Assim, por mais que a gente não tenha um filho, uma criança ali que a gente cuide junto, pô, a gente tem um projeto que é quase nosso filho. A gente tem as dores... É um vínculo, né? É um vínculo, exato, perfeito. É um vínculo que a gente tem e que, assim como vocês também têm, esse vínculo que vai para além do Caio. Assim, o Caio é um fator muito importante, decisivo na amizade de vocês, mas não é o único elo, né? Não, e eu gosto de brincar disso. Tipo, eu já tive situações que eu passei nessa coisa de ter date, não sei o quê, que eu liguei chorando pro Felipe. Aconteceu isso, o que eu faço? Vem pra minha casa. Daí cheguei lá, fez um cafezinho, tipo assim, vai dormir, vai descansar, depois você vai acordar, tu vai fazer isso. Sim, sabia exatamente o que eu precisava pra voltar, porque aquilo foi uma crise, eu nunca tinha vivido. O que é isso, gente? Enquanto tava todo mundo festeando, fazendo as coisas, a gente tava ali aprendendo juntos, Sim. mas sozinhos, né? Numa relação monogâmica. Isso. Então, assim, né? A gente tinha coisas pra viver depois que eu não soube lidar, enfim. E aí a amiga não tá aqui, porque as amigas, a maioria tava em Porto Alegre, enfim. E foi o Felipe que foi o meu braço direito ali, a minha família. Então, pra mim isso é natural, assim. Eu acho que tem o Caio, ele é fator determinante, assim. Mas a gente também foi muito fiel à nossa história, como tu falou, assim. Não dá pra botar 19 anos. Eu acho que pra mim teria sido horrível eu pensar que eu fiquei 19 anos com uma pessoa e agora ela não... Eu não posso mais ter nada na vida dela. Ao contrário, o álbum de casamento tá lá, as fotinhas estão todas guardadas. Quando eu fui buscar essa caixa na casa do Felipe, daí no depósito, e eu trouxe pra minha casa, que minha casa tinha mais espaço... Não, eu fiz todo o drama. Botei música pra chorar, abri a caixa, tipo assim, vamos reviver isso aqui, é isso, e tá tudo bem, né? Foi lindo enquanto durou, assim. E vocês comentaram que, enfim, foi rápido essa transição de casal pra amigos, por todas essas questões que vocês já trouxeram. Mas houve algum momento, assim, que teve aquela estranheza? Porque, vou dar até o exemplo, eu e o Ale, a gente também teve que se adaptar rápido pra ser amigo. Mas a gente demorou um tempo até a gente conseguir entender quais os limites de um e até pra ficar confortável na presença, eu acho, né? Também. Tipo assim... Aquilo, né? Tipo, sei lá, nas primeiras semanas que a gente ia trabalhar e ia gravar, que a gente terminava, era amor. E
Desculpa. Desculpa. Eu sei que não é. Por exemplo, o Ale, tipo, eu descobri, né, que o Ale tava já ficando com outras pessoas 6 meses depois, porque ele foi fazer uma viagem maluca, foi atrás de macho em Portugal. Não, eu fui fazer uma viagem internacional. Fui explorar Com benefícios. E eu também não conseguia dividir com eles algumas experiências que eu tava tendo ali, até o momento que a gente conseguiu ter. Algumas vezes, a gente às vezes tá junto e escapa, tipo, amor, alguma coisa assim, sabe? Porque é tão automático, 19 anos falando, escapou. Acho que hoje não acontece mais, mas aconteceu por algum tempo, sem querer, a gente mesmo fica constrangido. Mesmo quando tá só eu e ela conversando, ou quando às vezes já aconteceu na frente de namorado ou da namorada, e aí fica uma situação meio chato. Ele entrou na minha casa e deu boas-vindas para meu namorado que tava dentro da... Boas-vindas Seja bem-vindo! Aí eu não teve como eu não falar, né? Fala umas coisas muito bizarras. Você que tá chegando na minha casa. Mas e aí eu fico curioso, eu queria ser uma pulguinha dentro né? Queria ser uma mosquinha no cérebro dessa pessoa pra entender o que ela interpretou. Porque foi com zero maldade, zero porque tem confusão de sentimento. É só tão piloto automático, sabe? Já aconteceu de namorado eu demorar e chamar 2, 3 vezes de Dani sem querer, morrer de vergonha, sabe? Porque, de novo, a gente não sabe como a pessoa interpreta, não tem confusão de será que eu devia estar? Será que... Não, só que é tão piloto automático, 19 anos, gente, acontece assim. A minha atual terapeuta talvez me provocasse a dizer, mas não continua sendo um amor, Daniela? Por que não continuar chamando de amor? Né? Eu também mudou de caixa, né, basicamente. Com certeza, exato. E eu acho engraçado, porque a gente tava falando sobre isso vindo pra cá hoje, né? Eu tava falando pra ele que é isso, às vezes você esquece e chama por amor. Provavelmente eu já chamei o Samir de Ale em algum momento. Com certeza. Mas eu confesso que eu ficaria muito puto, sabia? Tipo assim, gente. um lado meu da consciência compreende, também acho. O lado Mas se maduro. fizesse isso com você. Com certeza. Eu acho que já ia falar, quer ir voltar? Ela, não, mas olha. Entra a vinheta, Alexandre mudando de opinião. Não, mas eu quero dizer assim, no racional eu compreendo, também acho. Mas na hora, Sim. pode sim. dar uma insegurança. Não, porque é isso. A pessoa tem que estar muito segura de si que você está com ela porque você está com ela, Mas né? quem tá seguro Mas é de si? Sim. Um Mas outro episódio só pra falar sobre segurança. Mas é que eu acho que isso é muito... E aí eu dei um exemplo que pode parecer bobo, você falou que era meio bobo, mas... Não é. Por exemplo, a minha mãe me chama de Gisele, minha irmã. Eu não sou uma menina, claramente, sabe? É piloto automático, né? Eu tenho barba, minha irmã é. não tem, sabe? Mas é automático, e eu acho que entra nesse lugar familiar. Eu vou usar esse termo porque eu não tenho um termo melhor, mas eu acho que entra nesse lugar familiar de, enfim, de confundir, chamar, não sei o quê, porque você tá no piloto automático. Eu juro que eu concordo. Só Mas- que eu não sentiria assim, eu acho, entendeu? Esse é o lugar. Tá, não, mas aí eu resolvo na minha terapia também, tudo bem. Alguém me chamar do nome de ex. Tipo. Mas acho que tem as pessoas que estão entrando de um lado racional, elas precisam racionalizar, mas a gente também tem que acolher e entender que Sim. não necessariamente ela vai ter sentido bem, né? Sim. E faz parte aceitar, pedir desculpa, explicar, né? De alguma maneira que... Porque o mais natural é a pessoa entender que tem alguma confusão ali, né? Então, acho que a gente precisa verbalizar, a gente precisa ser explícito e explicar, olha... Volta de novo, né? Essa relação é assim, desculpa pelo erro, né? Acho que respeitar também quem tá chegando E eu acho que isso de uma acaba forma ficando cuidadosa. claro. Porque eu sei as pessoas que eu já me relacionei que são amigas dos seus ex, que são de boa e realmente tá tudo bem. E aí, se confundir, tá tudo bem. E as que não são. Então, tipo... Porque tem gente que é amigo do ex, mas na verdade queria estar com o ex, é verdade, acontece. E eu acho que quem se relaciona com a gente, talvez com vocês também seja isso, é tão claro que é amizade, eu acho que é tão claro que não tem desejo sexual, que é quase incabível imaginar. Tipo assim, às vezes eu falei pra alguém, tipo, beijar o Lucas, tipo, beijar meu irmão. Não vou beijar meu irmão na boca. Então, mudou tanto. Saiu muito dessa caixa mesmo, né? Muda isso. muito. E no final das contas, gente, vocês teriam alguma mensagem para ex-casais que de repente estão agora terminando, estão nesse processo, tem um filho ali envolvido e tudo mais, que estão perdidos, porque é isso, falta referência. É um fato. Vocês falaram que não tiveram referência, a gente sabe. Eu acho que tem até um exemplo muito positivo que eu acho que essa nossa maturidade, vou dizer assim, agora eu tô falando que a gente é madura. Inclusive, eu tava querendo achar um lugar pra falar, vou falar agora. Eu tenho uma referência dos meus pais, porque assim, apesar do meu pai não ter sido um pai presente e tudo mais, eu tenho essa memória do meu pai e da minha mãe sempre se respeitarem muito, e meu pai sempre participou das festas de família da minha mãe. Sempre foi lá, todo mundo sempre adorou ele realmente é um cara carismático, ele é um cara legal, ele errou como pai. Mas como ex-marido da minha mãe,
é uma super referência, sabe? Tipo, e aí eu tenho essa referência, eu acho que talvez eu não tinha ela tão clara. E hoje eu vejo, cara, eu entendo meus pais, assim, entendi o que eles tiveram. E hoje eu posso representar isso na minha relação com a Lê. E, depois de toda essa palestra que eu dei, queria saber de vocês o que vocês teriam de conselho, de dica, de qualquer coisa para essas pessoas que estão nesse momento, mas estão totalmente perdidas, porque não é a realidade, né, das pessoas. As pessoas querem realmente terminar e queimar as Apagar coisas do ex. tudo, botar na fogueira. Botar na fogueira. Mas você começou falando que tem esse que é bom se afastar, né? Então, tem esse também. nem sempre é fácil. É fácil falar do nosso lugar, talvez, dessa relação. Eu acho que... também não quero carregar o peso de ser referência, mas é importante ter boas referências nessa história. Mas, para mim, mais do que qualquer teoria, no fundo... tem uma questão de amor e respeito que tem que estar por trás do término, né? Se o sentimento que prevalece é da raiva, é do rancor, é de um término duro, é de querer prejudicar o outro, você não vai conseguir, né? Ainda mais com uma criança no meio, vai sempre ficar feio, né? Vai ficar um jogando contra, um querendo tirar o melhor, tirar vantagem. Então, no fim do dia, entender que um término não é uma situação de tirar vantagem ou de querer cobrar uma dívida, né, de algo que você foi ferido nessa história. Então, os casais se amam e se machucam, a relação pode acontecer, mas no fim do dia eu acho que é sobre amor e respeito e diálogo, né? Eu acho que é o que está por trás como valores. Mas não é fácil, é muito fácil falar, mas não é fácil conseguir encontrar esse lugar, né? Às vezes a gente precisa de muito tempo para conseguir processar dentro da gente o que está acontecendo. E o término muitas vezes acontece com uma intensidade no momento da separação que você talvez não teve a capacidade de processar lá dentro, né? Eu vejo que talvez a gente, por ter tido um processo de relação e de muito diálogo antes do término, talvez a gente conseguiu ir para um lugar de terminar... E não deixar chegar no limite, eu acho, Felipe. É Porque eu fico com a sensação que tem muita essa coisa de filho salva casamento. Então as pessoas, elas estão mal, elas resolvem ter um filho, porque o filho vai salvar o casamento. Tipo assim, gente, apenas Da não. onde saiu Mulheres isso, que né? estão escutando esse podcast, por favor, não. Principalmente as mulheres, por tudo. E é isso, também não ficar numa relação porque tu tem um filho. A gente foi provavelmente julgado, criticado. Eu fui questionada por estar fazendo esse movimento. Então, acho que não deixar chegar no limite, assim. Porque, pra mim, essa é a grande questão, assim. A gente deixa chegar lá no estouro. E aí não tem mais uma possibilidade de esticar. Porque já foi esticado tudo, entendeu? Façam terapia, né? O Felipe, eu brinco, né? Meu legado é que hoje ele faz terapia. O Felipe começou a fazer terapia, então eu acho que teve um cuidado, porque ele sempre foi uma pessoa sensível, mas ele não tinha esse processo de autoconhecimento, então acho que isso fez muita diferença pra mim, né? Então, assim, a gente não foi pra terapia de casal, por exemplo, mas acho que tem possibilidades até do término. A gente tá brincando com essa história da terapia com ex, mas por que também não proporcionar o término através de uma terapia, de uma condução, de uma mediação pra entender quais são os melhores caminhos, sabe? Porque às vezes você não tem as ferramentas, né? Mas existem profissionais que têm essas ferramentas, né? E outro eu acho que é se cercar de profissionais, assim. Desde que a gente decidiu a separação também, a gente fez conversas com 3 advogadas. As 2 primeiras, assim, gente, sério. Uma dizia... Eu lembro a história do iogurte. Ela dizia assim... mas como assim? Vai ter 2 casas com 2 tênis, 2 iogurtes e o Felipe... Tudo bem, a gente tá falando de um lugar de pessoas que têm condições de ter 2 tênis, 2 iogurtes e o Felipe, sim, a gente vai ter 2... Aí eu falava assim, pelo amor de Deus, o que essa pessoa tá querendo? Porque ela também tinha a opinião de que o Caio tinha que ficar comigo e o Felipe, sei lá, a cada 15 dias, entendeu? Isso não era uma possibilidade. A outra nem se fala, do tipo assim, veio com uma super referência e aí quando ela... disse assim, vocês têm que me chamar de doutora. Eu falei, cancela aqui, porque assim, eu tô falando de igual para igual, nós somos adultos, não tá a falta de respeito. E a terceira, eu adorei, porque ela já cobrou da gente desde a primeira, sabe? Ela se posicionou e ela foi muito querida e respeitosa com os 2. É uma mulher extremamente feminista, eu tava me sentindo muito segura. E o Felipe se sentiu seguro com ela também. E era isso. Toda a conversa que tinha, gente, era difícil. Não era fácil a conversa. Chorava, os 2, às vezes. Estávamos falando de temas importantes que precisavam ser definidos e temas práticos. Discordava, às vezes brigava. Brigava, mas a gente saía daquela... A gente estava morando ainda na mesma casa com aquela sensação de assim, ela está cuidando da gente.
É quase como a Flávia. A Flávia, se também vou depois mandar para ela esse podcast, porque ela merece estar aqui sendo falada, citada. Porque a Flávia tinha um lugar. Eu brinco que hoje eu presto consultoria para marcas, né? Para empresas também. E tipo assim, ó, tem os sócios, mas tem a pessoa jurídica. A gente tem que cuidar da pessoa jurídica. Então a Flávia cuidava do casal, sabe? Ela cuidava daquele casal que ainda estava ali na frente dela. Ela cuidava do futuro daquele casal. Então, ela fazia essa pergunta o tempo inteiro, né? Vocês estão felizes com isso? E ela falava, eu não vou deixar vocês assinar enquanto os dois não tiverem com um sim firme pra mim, entendeu? Então, eu acho que a gente foi muito bem cuidado, assim. A gente escolheu profissionais que não é aquela coisa assim, agora eu vou tirar tudo dele, né? Eu vou tirar tudo dela. Eu não queria tirar nada. Entendeu? Assim, eu acho que a gente queria resolver as coisas da melhor forma para os dois, porque é um desgaste, gente. Já é sendo do jeito que foi. Sim. Tu imagina no Com pé de o guerra. atrito, assim. né? Agora é aquele momento, chegou aquele momento, a terapeuta fala, olha, a sessão tá acabando. A gente tem aqui uma boa referência de casal amigo, aqui uma boa referência de casal amigo. Exato. Casal não, né? Ex-casal, né? Casal de amigos. Casal de amigos, eu acho que dupla de dupla. amigos. Ah, vocês entenderam, Vocês foda-se. entenderam. Pelo amor de Deus, parem de causar. Se estiver causando aí, já para. Mas nem todo mundo encontrou um parceiro que dá pra ser ex e ser amigo. Então esse é o momento que a gente abre o espaço pra que as pessoas contem suas histórias e a gente completar a frase pra elas. Ex bom é ex, que aí pode ser longe, amigo, enfim. Enfim, Vamos de história. depende da história. E todas as histórias a gente recebe lá no nosso grupo de apoiadores. É isso. Então, se você quiser se tornar um apoiador, é só entrar no site apoia.se/terapia com ex, fazer seu apoio que a gente recebe essa história e traz aqui pros episódios. História número 1. Eu amo que começa assim, meu Deus. Terminei meu relacionamento há 2 semanas. Tínhamos uma relação não monogâmica, explorando juntos essa modalidade. A pessoa coloca aqui entre aspas, modalidade. No entanto, ele se apaixonou por outra pessoa. Então, começou aquela paixão típica do início de relacionamentos. Não deu mais e a gente acabou terminando a nossa relação. Porque o cara se apaixonou pela outra pessoa que entrou aí nessa relação não monogâmica. Acontece que ontem houve um reencontro. Fui devolver algumas coisas pra ele e acabou rolando. A mente fica confusa e hoje de manhã teve aquele bom dia todo diferente. Como lidar quando não sabemos que não funciona mais, mas ainda há muito carinho envolvido? A confusão. Meu Deus, a pessoa começou com meu Deus, terminou com meu Deus. Teve recaída, né? Teve Difícil. recaída. Não sei, eu acho que... Vocês querem falar se vocês tiveram recaída? Acho que... Alexandre sempre Veja com uma bem. pergunta. Teve uma vez só, eu acho, né? Os dois estavam solteiros um tempo depois. Mas foi louco, porque foi uma vez que a gente ficou e a gente entendeu que não era mais isso, né? Acho que teve carinho, respeito dos dois lados, mas é isso, né? Tinha clareza de que fala da perspectiva. Eu conto essa história de um jeito diferente, mas pra mim... Não, eu concordo com tudo isso que ele falou, Veja não é bem. sobre isso. Mas eu conto que pra mim foi muito estranho, assim, porque eu fiquei justamente com medo do que ia ser isso, o que significaria isso, né? E a gente teve uma noite muito legal, na verdade. A gente tava na mesma cidade, ia voltar juntos para São Paulo. Ou seja, 9 horas de estrada no dia seguinte. E a gente teve uma noite, bebeu, conversou, se contou o que tinha acontecido naquele universo da solteirice, riu, eu chorei, porque eu sempre choro. E aí, né, vamos dormir junto, vamos. E aí rolou aquele momento conchinha, assim, sabe? E eu me lembro assim, que eu fiquei assim... É isso, eu lembro desse detalhe. Eu fiquei assim... E agora? O que vai acontecer? Enfim, rolou. E no dia seguinte rolou o acordar. E aí, né? E eu me lembro que tu perguntava assim, né? Tu perguntou na estrada, tipo assim, tá tudo bem? Eu, tá tudo bem. Tipo assim, tu não quer voltar, né? Não, também não. Tranquilo. Aí ele chegou em São Paulo e aí ele me abraçou e disse, tá tudo bem mesmo. Eu falei, tá tudo bem mesmo. Tipo, foi legal ter vivido isso, mas enfim, vamos voltar pro... Não, mas eu acho que tem tudo a ver. Não, tem tudo a ver, porque a pessoa fala, né? Como lidar quando sabemos que não funciona mais, mas ainda há muito carinho envolvido? Foi o que aconteceu. Vocês sabiam que não... vocês testaram, no final das contas, que não funcionava mais, mas ainda havia carinho envolvido. Inclusive, pra mim, essa frase aqui dele já me responde a pergunta. Porque ele fala, eu sei que não funciona mais. Eu sei que, se não Mas funciona... aí eu teria uma complexidadezinha pra pôr aí, porque eu acho que não era o que... A gente não tava vivendo isso, então não era uma possibilidade. Mas assim, dentro de uma construção, de uma relação não monogâmica... O que caso é deles, né? não funcionar verdade. mais, né? Então, assim,
por que tem que ter. Enfim, acho que tem construções a se fazer. Dá pra conversar com pessoas que são referência. Eu acho que às vezes é difícil encontrar, mas cada vez mais fácil encontrar também pessoas que estão vivendo essa modalidade de relacionamento. E eu acho que dá pra acolher, mas eu acho que é um processo de transformação da relação, como a gente tava falando aqui antes, né? Vou na próxima. Perfeito. Posso ir? Pode, vai. Eu tava namorando um rapaz e no início do relacionamento era tudo maravilhoso, mas com o passar dos meses, como sempre, as coisas foram piorando. Eu achava estranho que ele sempre meio que escondia o celular, até que em um momento de discussão, peguei o celular dele e vi vários nudes de meninas com quem ele flertava. Cusão. Sou eu que tô dizendo, não é. Aquilo me devastou, pois nunca faltou sexo. Terminei o namoro dizendo: você vai viver de punheta. Não sei se foi uma praga, só sei que funcionou. Depois de um ano, voltamos a conversar e eu tava passando por um momento financeiramente difícil. Ele continuava me mandando mensagens dizendo que sentia saudades e coisas do tipo. Então falei pra ele que pra me ter, literalmente, Isso. para me ter por uma noite, teria que pagar. E foi assim. Eu cobrei cerca de R$800 pra transar com ele. No dia ele confessou que não saiu com mais ninguém depois de mim, mas que ninguém fazia como eu. E blá, 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 blá. Gente, que Gente, história. só pessoas malucas. No fundo, sei que ele lembra das minhas palavras de que ele seria um cara que ia morrer batendo punheta e que ninguém ia aguentá-lo. Gente, o que falar sobre esse caso? Eu já ia dizer, amo, se for uma mulher que está monetizando. É uma término. moça, é uma moça. É uma moça. Cara, é que é fogo. Eu sou um pouco poliana, assim, diz muito Vai. certinho, né? Eu entendo o lado dela. Claro. Vamos lá, monetiza em cima de homem, sim. Mas ao mesmo tempo, cara. Ai, desbloqueia. O cara já fez mal pra ela. Não fica trepando com esse pau. Vai trepa com outro pau, sabe? Não precisa da Eu vou- energia desse pau, Você é um acho. pouco julgador. Fiquei com a sensação de que ela não superou esse término, sabe? E achou que conseguiu construir uma vingança por causa de R$800. Será mesmo? Gente. Né? O quanto ela tá remoendo esse assunto. Passa pra próxima, esquece, Exato. bloqueia. Eu acho. É isso. Deixa ele viver do jeito que ela rogou a praga. Ele já não vai Exato, transar mesmo, deixa ele na punheta. Mas é isso, assim. Eu acho que nesse caso, o ex-bom é esse que termina e dá o ponto final. Ex-bloqueado. Desbloqueado, total. Pra mim é isso. Eu não tenho dificuldade nenhuma em Supera. botar ponto Gente, final. eu sou amiga de todos os ex, menos do ex. Agora, o último. Ah, tá. Penúltimo. Penúltimo, gente, Deus me livre. Não, porque é Acontece, isso, tem digo esse que mesmo. não dá pra. Então, tem esse que não dá pra ficar perto mesmo. É, porque ele magoou ela, né? É. Ele magoou ela, é isso, mas é isso, assim. Tipo, vai viver sua vida, vai ser feliz. É Né? isso. Agora é a hora que a terapeuta olha no relógio e fala: eita, estamos chegando ao fim. Aí você fala: mas eu queria contar mais uma coisa. E a gente vai contar essa coisa. Mas essa continuação de sessão é só pra você que é apoiador. Se você não for, você tem que ser apoiador agora. É só entrar no site apoia.se/terapia com ex. Aí você participa desses últimos 5 minutos de sessão que a gente conta as coisas que nos deixam com vergonha, ou enfim, os segredos. Coisas que são impublicáveis, mas que a gente vai, no caso, vai publicar pra vocês. É isso que a gente vai contar lá na nossa terapia em grupo. Isso, então a gente te encontra lá. Se você ficar por aqui, um beijo grande, termine se for preciso e cuide-se bem. Tchau. Como foi a primeira transa depois do casamento? Foi com o primeiro menino que eu beijei na boca na vida. E aí a gente já tinha terminado, eu mandei parabéns pra ele, feliz aniversário. Aí ele mandou assim: tô aceitando Pix ou nude. Aí eu mandei, então toma minha nude. Eu nem tinha, né? Porque a gente namorava tanto tempo. Eu fiquei tipo assim no Google: como tirar Qual nude? ângulo? Tipo, é Ai, muito e tempo. pra mim tem várias coisas que eu acho que passa, às vezes, assim, tipo, de perguntar. Menstruação, gente, por favor. E eu não tô dizendo que a pessoa tem que aceitar transar menstruado. Eu não tô dizendo que cada um faz o que quer. Transa com um monte de gente que tá ok transar menstruado. Daí tem as pessoas que. Aham. Sério, a primeira vez que eu fui chupada por menstruada, eu falei, uhul! Cara, namora uma menina, ele tinha os escapes dele, não era aberto, era um negócio fechado. Ele é totalmente hétero, assim, Nossa, totalmente hétero, hein? bem entre Ah, aspas. muito. É o que dizem. Juro, ia lá em casa fazem os no meio totalmente do héteros? dia, tipo, ficava livre, a gente transava, tipo, tá legal, tchau. Eu chegava, eu falava, quer água? E ia embora, eu falava, quer tomar um banho? Porque você vai pra sua casa. Às vezes não tomava, porque falava, não, porque eu não posso ir com cheiro de sabonete. Mas posso com cheiro de rola.